Olá, tudo bem, meus amores? Uma questãozinha de 2020 sobre concordância. Concordância de tudo, mas o foco aí é a concordância verbal. São 5 alternativas que flertarão com esse assunto. Retomando então, o que é concordância verbal, povo lindo? Concordância verbal é a relação do núcleo do sujeito, principalmente, e o verbo. Se assim, em uma frase, um verbo vai para o singular ou vai para o plural, de acordo com o sujeito dessa frase, em especial o núcleo. Essa concordância com o núcleo do sujeito, ela é a concordância gramatical, a concordância padrão. Se houver núcleo plural ou vários núcleos dentro de um sujeito, o verbo certamente está fadado a ir para o plural. Agora, se houver um núcleo singular, mesmo que ele tenha sentido coletivo, esse verbo ficará no singular. Nós temos mais dois tipos de concordância. A concordância atrativa, que é quando o sujeito ele tem, digamos, um porte expandido. Nós temos um núcleo do sujeito e nós temos uma série de adjuntos adnominais ou de complementos nominais para esse núcleo que certamente podem influenciar o número do verbo caso esteja próximo a ele. E temos, por último, a concordância ideológica ou silepse, nome grego, né? Que é uma das figuras de linguagem. A concordância ideológica, ela é aquela que se faz com a ideia e não com a palavra que está na frase em si. Vamos pensar assim, ó, duas frases. O bando chegou tarde. Ponto. Primeira frase. O verbo chegou está no singular por causa do núcleo bando. O bando chegou tarde. Singular, singular. Agora eu crio uma outra frase compartilhando esse mesmo sujeito que eu vou escondê-lo, ou seja, eu vou colocá-lo em elipse. Então, o bando chegou tarde, ponto. Brigaram na porta da hospedaria. Brigaram. Quem brigaram? O bando. Só que o verbo aí está no plural. Por quê? Porque esse verbo brigaram, ele está concordando com o sentido que bando tem. De bando como um conjunto de pessoas, de elementos. Tranquilo? E nessa segunda frase temos a silepse. Ok, vamos à nossa questãozinha linda. De acordo com a língua culta, assinale a alternativa correta. Fazem muitos anos que não jogo xadrez. Errado. Verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, ou seja, que já passou, ele fica na terceira pessoa do singular porque não há sujeito. E a forma de a língua portuguesa marcar a ausência do sujeito é colocar o verbo na terceira pessoa do singular. Então é faz muitos anos. Há muitos anos também, quando o verbo haver tem essa mesma acepção, esse mesmo sentido de fazer. Tranquilo? Errada, então. Os Estados Unidos se recusaram a assinar o protocolo de Kyoto, certa? Por que o verbo está no plural? Porque o núcleo está determinado, os Estados Unidos. Se essa frase fosse reescrita omitindo o artigo, tirar os, ficaria Estados Unidos se recusa a assinar o protocolo de Kyoto, ou se recusou. Tranquilo? Por causa do os, verbo no plural, porque esse núcleo plural está determinado. Porque se não fosse, seria meio que entender Estados Unidos como um país. Se não houvessem tantas brutalidades, o mundo seria uma maravilha. Se não houvesse o verbo haver, além de tempo, quando ele significa existir, ele também não tem sujeito, sendo, portanto, necessário colocá-lo na terceira pessoa do singular. Se não houvesse tantas brutalidades, o mundo seria uma maravilha. D. A D se relaciona com a B. Porque Minas Gerais, sem o artigo, deixa o verbo no singular, porque está subentendido a palavra estado.
O Estado de Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil. No entanto, se eu colocasse o artigo, as Minas Gerais são humanas. Aí sim, sem o artigo, vamos subentender que há a palavra Estado, portanto, o verbo no singular. As esperanças do pai eram Carlota. O verbo ser, ele tem uma tara por plural. No entanto, caso haja alguma coisa em torno dele que seja pessoa, gente, ser humano, ele concorda peremptoriamente com ele. Então, as esperanças do pai era Carlota. Fica estranho? Fica. Mas é assim que a norma culta prescreve, tá bom, meus amores? Beijo.